Não entendo nada, absolutamente nada de ciclo menstrual. Conceitos básicos que eu vou passar para vocês. Então vamos lá. A mulher menstruou, acabou de menstruar, hoje é o primeiro dia. Esse primeiro dia a gente chama de DUM, data da última menstruação, D-U-M. Esse é o primeiro dia. A menstruação, gente, eu estou falando de um ciclo regular. Claro que cada mulher varia um pouquinho, tá? Mas é para vocês entenderem o conceito básico. Então vamos lá. Primeiro dia que ela menstruou é a DUM. Então, menstruei dia 10 de março. 10, 11, 12, 13 e 14. Qual é o primeiro dia? A DUM. Dia 10. E aí ela menstrua geralmente uns 5 dias. Então essa é a fase menstrual. Durante a fase menstrual, o que está acontecendo? A mulher está eliminando naquele sangramento. Aquele sangramento que sai, a gente chama de coágulos, né? São pedaços do endométrio. Beleza? Nessa mesma fase que ela está menstruando, lá nos ovários, está acontecendo o recrutamento dos novos folículos. A gente chama de oócito. São os óvulos que estão bem como se fossem congelados, que eles estão armazenados, e aí eles começam a crescer, a desenvolver, já pensando na ovulação. Não ocorre isso só com um folículo, são vários folículos que vão crescendo em ambos os ovários. Então a mulher está menstruando e os óvulos dentro dos ovários começaram a crescer. Passaram-se 5 dias, então a fase menstrual. Vai começar a fase folicular. Folicular, lembra? Folículos. Geralmente essa fase dura uns 8 dias. Nessa fase, a gente tem altos níveis de hormônios, que a gente chama de, tá aumentando, né? FSH, LH, mas principalmente estradiol, ou o famoso estrogênio que a gente fala. Então, nessa fase, os folículos estão aumentando ali dentro dos ovários. Beleza? Dura 8 dias essa fase. Lembra que a menstruação eram 5 dias? Então, 5 dias mais 8, 13 dias. E aí, isso ocorre nos primeiros 13 dias. No 14º dia, ocorre um pico de um hormônio chamado LH, hormônio luteinizante. Com esse pico, pof, um folículo daquele monte que começou a brotar no ovário, ele solta o óvulo. Então, o 14º dia é o período que a gente chama de ovulação. Então, só para recapitular, data da última menstruação é o primeiro dia que você começou a menstruar. 14 dias depois, aconteceu um monte de processo aqui no meio, 14 dias depois você soltou o óvulo lá nos ovários. Ocorreu a liberação do óvulo. Quando ocorre a liberação do óvulo, começa a ocorrer o aumento, a elevação de um outro hormônio que a gente não falou até agora, que é a progesterona. Qual é o papel, a função da progesterona? A progesterona ela vai fazer o endométrio, que é a camada dentro do útero, proliferar. Então ocorre proliferação, maturação de células dentro do útero, vai ficando essa camada bem espessa. Para quê? Para receber talvez o embrião, caso a mulher tenha relação sexual nesse meio do ciclo. Então o endométrio vai se espessando às custas da produção dos altos níveis de progesterona. Então a gente estava no 14º dia. Esse aumento de progesterona, essa proliferação, a gente chama de a fase, cadê aqui? Fase lútea. Ela dura 14 dias. Então, ó, menstruei no dia 1, ovulei no dia 14 e 14 dias depois, no 28º dia, ocorreu a menstruação. Por que ocorreu a menstruação? Como a mulher não engravidou, vamos considerar que ela não engravidou, os hormônios estrogênio e progesterona, que chegaram no limite máximo, começaram a cair. Essa queda dos hormônios ocorre a descamação, né, como fosse a fragmentação do endométrio. Então, toda aquela preparação do organismo da mulher para receber o embrião não foi necessária e a mulher menstrua. Na hora que a mulher menstrua, a gente começa tudo de novo, volta ao primeiro dia da menstruação. E aí ela tem uma nova DUM. Caso a mulher tenha relação sexual, então ela teve relação sexual ali no período fértil,
E aí o espermatozoide, junto com o óvulo, forma um ovinho, ovo ou zigoto. Esse embrião, ele vai precisar de se implantar no endométrio, beleza? Esse endométrio, então, ele não pode descamar. Então, esses hormônios que eu falei que caem, que é estrogênio e progesterona, graças à gravidez, esses hormônios não caem. Então, eles ficam no alto e aí o endométrio fica grosso para o embrião vir, se implantar e tocar a gestação à frente. Mas isso nós vamos explicando aqui no canal nos próximos capítulos, próximos vídeos. Mas eu gostaria que vocês entendessem esses termos: DUM, ovulação, período menstrual, para vocês entenderem o que acontece no organismo de vocês. Um abraço.